Gravação iniciada, presidente. Vamos retomar, então, os julgamentos desse período da tarde, do dia 23. Finalizado os processos com sustentação oral, vamos agora na ordem da pauta. O primeiro deles é o item 37. A recorrente é Costa Porto Despachos Aduaneiros, de relatoria do conselheiro Leonardo. Esse processo ele é paradigma, sendo que os processos do lote 38 a 43. Leonardo, com a palavra. Obrigado, presidente. O presente auto de infração foi lavrado no valor de R$ 5.000, em virtude do descumprimento da obrigação acessória de prestar informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que executaram, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo com o que dispõe o artigo 107, inciso 4, linha E, do Decreto-Lei 3766, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833. Interessado interpôs impugnação. Decisão recorrida julgou improcedente. Impugnação apresenta a seguinte emenda, eu a transcrevo. O recurso voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo em breve síntese os seguintes argumentos. O auto de infração que foi impugnado compõe um conjunto de 7 processos, todos eles referentes a uma mesma alegada infração. Todos os autos de infração versam sobre um único evento, informação intempestiva sobre a desconsolidação por agente de carga, de conhecimento genérico a este consignado, amparados por um único enquadramento legal e relativos a um único documento, você é mercante genérico, conhecimento de transporte, MBL, final 9140. Somente com o julgamento em conjunto dos processos dá respeitado ao princípio da verdade material. Por uma interpretação errônea das normas legais pertinentes à matéria, a decisão recorrida considerou infrações autônomas a inserção da identificação de cada um dos 7 conhecimentos agregados, filhotes, que integravam um único conhecimento genérico, master. Cita voto vencedor proferido no processo final 2012-79. E que, no caso, ocorreu bis in idem, pois foi penalizada mais de uma vez pela mesma infração, é o relatório. Voto. Recurso é tempestivo, reúne os demais pressupostos legais da admissibilidade dele, portanto, toma conhecimento. Tem razão a recorrente. O auto de infração e litígio informa que a recorrente procedeu à desconsolidação da carga, incluindo o CE mercante agregado, final 631, somente no dia 25 de maio de 2009, estando, portanto, intempestiva a informação, tendo sido gerado, inclusive, pelo sistema carga, um bloqueio automático, com motivo de HBL informado após o prazo de atracação, conforme o status do CE mercante. Consta ainda a informação de que a agência de navegação, MSC, inscrita no CNPJ número tal, após ter informado o manifesto final 510 e efetuado sua vinculação às escalas dentro do prazo, informou tempestivamente o conhecimento eletrônico mercante genérico final 9140. O entendimento que prevalece no CARF sobre a matéria é no sentido de que a multa por prestação de informações fora do prazo, prevista na linha E do inciso 4 do artigo 107 do Decreto-Lei 3766, é cabível para informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 2250 da IN RFB 800 de 2007, e que deve ser aplicada em relação ao conhecimento eletrônico genérico, cuja informação deixou de ser prestada, e não em relação aos conhecimentos eletrônicos agregados decorrentes da operação de desconsolidação. Neste sentido, peço licença para adotar como fundamento de decidir excertos do voto proferido pelo conselheiro Marcos Antônio Borges, no processo final 2011-41, que bem elucidou o caso. Abre aspas. Quanto à alegação de aplicação da penalidade uma única vez por veículo transportador ou carga transportada, entendo que, de certa forma, assiste razão ao recorrente. O artigo 10 da IN 800 determina que a informação da carga transportada inclui a informação da desconsolidação, uma vez que é o que é desconsolidado é o conhecimento genérico ou master. A infração é considerada em função do conhecimento genérico, que produz o artigo 10, inciso 4. Já o artigo 17 da IN é mais específico, ao afirmar que a informação da desconsolidação compreende a identificação do conhecimento genérico e a inclusão de todos os seus conhecimentos agregados. Logo, independente da quantidade, a inclusão de cada conhecimento agregado faz parte de uma mesma operação a ser informada ao fisco, desconsolidação de carga de conhecimento genérico ou master. Transcrevo o artigo 17. Alega recorrente que foi autuada múltiplas vezes, vale dizer,
para cada CE House vinculado ao mesmo CE Mercante e Master, foi lavrado um auto de infração, como se observa da tabela abaixo. Os diversos conhecimentos eletrônicos, HBL, referidos acima, tratam-se da desconsolidação do conhecimento eletrônico Master. De tal fato, da legislação acima, somente será julgado procedente um lançamento referente à desconsolidação de tal conhecimento Master, ainda que sejam mais de a quantidade de conhecimentos agregados. Os processos tais estão sendo julgados na mesma sessão, razão pela qual, comprovando-se que se trata de conhecimento eletrônico agregado, vinculado à mesma operação de desconsolidação do conhecimento eletrônico Master, é de se manter apenas a autuação no primeiro processo, referente à desconsolidação de tal conhecimento Master. No presente processo, como se trata de conhecimento eletrônico agregado, vinculado à operação de desconsolidação do conhecimento eletrônico Master, que já foi autuado por descumprimento do prazo para a prestação da informação relativa à conclusão da desconsolidação de tal conhecimento, no processo final 2059, deve ser exonerada a multa. Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes no caso, voto no sentido de rejeitar a preliminar citada e no mérito dar provimento ao recurso voluntário, fecha aspas. A decisão está emendada nos seguintes termos, transcrevo. No mesmo sentido, são as decisões a seguir catalogadas. Então, eu trago uma decisão agora de dezembro, o acordo 3003-001-503, uma decisão de julho, o acordo 3402-007-591, e do voto eu destaco. Para o contribuinte, punir o contribuinte no valor de R$5.000, multiplicado pela quantidade de HAWB, demonstra-se abusivo, já que todos os conhecimentos house pertencem ao único ato de desconsolidar, portanto, vinculados a um único conhecimento master. Entender em sentido contrário vai de encontro ao ordenamento jurídico vigente, penalizando a mesma conduta repetidas vezes. Afinal, não tendo a norma delimitada a multa por conhecimento house, não há fundamento para a aplicação de diversas multas repetidas, assim como não haveria fundamento para a aplicação da multa por volume importado, por exemplo. Fechado. Assim, em razão de, no caso concreto, ter sido informado tempestivamente do conhecimento eletrônico, mercante e genérico, no MBL, nenhuma multa é devida em relação aos conhecimentos eletrônicos agregados. Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário. Confesso que eu fiquei na dúvida neste processo, porque aqui, diferentemente do processo que foi julgado pelo conselheiro Marcos, lá houve autuação também no Master, porque o Master foi informado intempestivamente. Então, lá eles autuaram o Master e os agregados. Aqui, o Master não foi informado intempestivamente, ele foi informado tempestivamente. E a autuação, então, se referiu somente aos conhecimentos agregados. Então, eu caminhei nesta conclusão de dar provimento ao recurso voluntário, mas eu confesso que eu fiquei na dúvida se não seria o caso de, se para o conjunto de conhecimentos agregados, aplicar uma única multa. Então, eu confesso que eu fiquei nesta dúvida. Então, até gostaria de ouvir a opinião dos colegas. Já vi que o conselheiro Arnaldo se pontificou. Já tem dois. Eu pensei e não falei. Mas já tem dois para falar. Eu não sei quem levantou a mão primeiro. A interpretação que se faz aí desse... aqui que você citou aqui, né? Não sei. Bom, a interpretação que se faz é o seguinte, que é o que a gente tem aplicado aqui no caso, é assim, você não aplica uma multa para cada conhecimento. Então, se eu tenho um master com 7 filhotes, eu aplico uma multa só. Eu não aplico 7 multas. Né? Tá. Agora, não se olha se o master está fora do prazo, você tem que olhar cada filhote. Então, só essa interpretação que eu vi que o Marco colocou aqui, o Borges colocou no voto dele, foi isso. Né? E se não for essa interpretação, Mário, os meus votos lá da Expedictors, que lá a maioria, o Master era tempestivo. E nós consideramos só o filhote. Pois é. Não, é o que o Borges colocou no processo dele, que, ó, ele coloca, tanto no final, assim, ele coloca assim, ó, já teve a aplicação da multa desse master no processo tal. Aí, ele fala assim, como a multa já está aplicada lá, então eu estou dando provimento nesse aqui, porque já tem uma multa lá.
Né? O que me levou, Mara, a fazer essa interpretação foi o fato de, eu até vi o do conselheiro Marcos, ele já jogou várias vezes essa matéria. E lá todos os masters estavam intempestivos. Né? Aí eu fiquei na dúvida, mas será que então, se o master tiver tempestivo, não aplica nos agregados? Não, porque a multa é aplicada ao agente de carga na desconsolidação. Então, aqui, ele desconsolidou intempestivamente, né? Então, não é, o que é o master que informa o transportador. Não, então, aí é outra multa. Poderia ter sido aplicada outra multa, né, lá, né? Eu entendi o teu raciocínio e eu posso adequar perfeitamente o meu voto pela parcial procedência para que seja aplicada uma única multa ao conjunto dos 7 autos de infração. Porque é isso que eu estava pensando, porque pelo que eu vi aqui na alegação da recorrente, no recurso voluntário, esse grupo aí de repetitivos eles são todos do mesmo master, né? Isso. São 7 do mesmo master. Isso. Então vai ser uma multa só, você vai ter que colocar alguma coisa assim para a pessoa que for transcrever, né? Aí eu acho que a forma mais clara é dizer que, diante dos votos, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, de modo que incida uma única multa ao conjunto dos 7 autos de infração. Relativo ao master tal. Para poder ser reproduzido no repetitivo. Acho perfeito. Reproduz os outros, né? Perfeito. O master é um só, né? Nesse caso, o master é um só. Um master só. Tá certo. Agora, engraçado, porque eu achei que a unidade estava juntando esses... Eu não sabia que ela estava abrindo um processo para cada house, não. Geralmente, a unidade faz um processo só. Ela está fazendo um processo para cada house, né? Eu já peguei um processo para vários. O que eu também já peguei, assim, um processo só. Com vários dentro, né? Bom, então você já está, Leonardo, já adequando o voto para que seja aplicada uma única multa por intempestividade do conhecimento eletrônico agregado, mas aí para cada master. É só um master. É só um master. Esses 7 são do mesmo master, Paulo. Sim, não, é um master e vários agregados. Isso. Tá. E a multa não vai ser aplicada para cada agregado. Ela foi assim. Tá. Não, então, a redução proposta é para que seja aplicada uma única multa. Isso. Uma única multa ao conjunto do 7 autos de infração. Agregado. Então, mas não é isso que o contribuinte pediu? Não é isso que o contribuinte pediu? Mas eu estou achando estranha a redação que vai ficar. Foi isso que ele pediu. Então, é provimento, então. Mas eu acho que o Leonardo está falando de dar parcial provimento, porque como é repetitivo, vai ter processo que vai ser provimento total. Não, mas não pode mudar por causa disso. Mas aí como que vai fazer? Porque tem um processo vai negar provimento e os outros... Porque a gente não tem que se preocupar com isso não, Mara, que isso aí vai ser uma função da turma de repetitivos. Eles vão ter que fazer embargos lá. Eles vão fazer eles que vão adequar lá, né? Exato. Mas então, nesse daqui, a gente dá provimento. Entendi, então. Dá provimento. Eu acho que seria parcial. É parcial. Não é isso que ele está pedindo? Isso é tudo que ele está pedindo, não é? Que seja reduzido só para uma multa só, né? Entendi. Nós estamos dando tudo o que ele está pedindo. O provimento é total. Mas o meu receio de dar provimento integral é que daí se interpreta que eu anulei em todos. Não, aí tem que limitar o dispositivo, né? Para deixar claro. Que o dispositivo deste tem que ser o mesmo para os processos do lote.
Então, aí, eu concordo. Provimento parcial para que seja aplicada uma única multa por intempestividade de conhecimento eletrônico agregado. Eu também acho que é melhor, porque aí entende-se que tem processo que está dando provimento, tem processo que não. Não, mas em qual processo que esse crédito vai ficar valendo? Esse é o problema. Pois é, quem que vai escolher? Então, eu discordo. Se é o que nós estamos a gente tem que votar, a questão é que a gente tem que votar nesse, para que seja, para que a decisão seja aplicada a este e replicada nos demais, ela tem que ser delimitada. Paulo, só se nós fizermos o seguinte, para que seja aplicada uma única multa uma única multa aos 7 autos de infração lavrados contra recorrente, identificados nos processos, aí enumerar os processos. E quais são esses processos os da pauta? Paradigma? Os processos do lote? Isto. Ah, tá. Você pode esclarecer que eles são conexos, são repetitivos, né? E devem seguir a mesma... devem também estar limitados à aplicação de uma multa. Mas aí, como que a unidade vai escolher para qual desses processos vai aplicar a multa? O próprio CEPOD, na hora de fazer o voto, fazer o acórdão, a decisão nos repetitivos não vai entender, vai questionar. Eu acho que é melhor fazer o seguinte, nesse processo, negar provimento para manter a multa e dar provimento nos outros processos. Mas os outros mantém a multa nesse que cancela. Não dá. Negar não. Mas então dá provimento parcial e mantém a multa desse processo. E exclui a dos outros. Porque um tem que ficar com a multa. Gente, eu queria se manifestar, Reinaldo. Vamos ver o que tem. Desculpa, não entendi, Paulo. Você tinha levantado a mão, acho que você ia também... Não, eu acho que já está superada a questão. É isso mesmo, a Mara já esclareceu. Não, Arnaldo, você tem alguma sugestão no encaminhamento? A questão é no encaminhamento mesmo. Se a gente, é como o conselheiro Pedro fala, não é? Porque se o escopo do recurso foi só essa limitação, né, e a gente está replicando isso para os demais... Ô, presidente, você lembra quando surgiu os repetitivos? Ficou claro que não é nossa obrigação julgar os repetitivos. A gente julga só o principal, certo? Então, já parto daí que a gente não pode mudar o resultado do nosso pensando nos outros, tá? Por isso que eu também acho que está errado a recomendação que o setor do CARF lá fez, equivocadíssima. A gente não pode ficar suprimindo informação do processo principal, né? Isso é cerceamento de defesa. Uma hora um contribuinte vai entrar contra isso e vai ganhar, né? Então, já basta estar julgando em lote, já basta isso, né? Agora a gente vai omitir informação do principal, ou mudar o principal para se adequar aos repetitivos. E assim, se vocês acharem que é válido dar provimento parcial, eu acompanharia pela colegialidade, mas a contragosto e a contra muitos precedentes nossos, porque se a gente está dando tudo que ele pediu, por mais que o auto de infração não esteja sendo cancelado, a gente está provendo o que ele pediu no recurso voluntário, né? Mas isso é discutível também, então não faço questão de me apegar a isso. Eu vou na linha da que Mara falou. A gente mantém essa atuação do paradigma e põe uma observação lá. Como vai ser mantida só uma multa,
a multa dos repetitivos deverão ser cancelados. Isso aí vai ser reproduzido lá nos outros. Vai ser reproduzido. Ou então, seja aplicada uma única multa por intempestividade de conhecimento eletrônico restrita a este processo número tal. É isso mesmo, é isso. Acho que assim... Também é bom, esse caminhamento é bom. Eu estou tentando ler aqui, ver se tem alguém, se alguém votou isso aqui. Não pode falar nada dos não, isso aí eu nunca tinha visto. Não pode falar nada. Mesmo nos repetitivos. Então seria isso, seja aplicada um provimento parcial, recurso para que seja aplicada uma única multa por intempestividade do conhecimento eletrônico agregado, restrita a este processo de número, que é esse aqui, 12, final 1221. Cancelando-se as demais autuações. Aí você já está entrando nos repetitivos. Que aí é o que o Pedro diz, a gente não pode... Nesse aqui só tem uma. A redação fica clara, porque ela seja aplicada uma única multa, restrita a este processo, número tal. Bom, mas esse lote está sacana, esse lote. E como é que vai fazer? E como é que vai fazer? É dar provimento total, negar provimento? O que é? Provimento parcial. Aí tem que ser o parcial. Porque se você negar ou dar, você não vai poder reproduzir isso nos repetitivos. Agora, tem que ser parcial. Tem que ser parcial. Não, mas é parcial. Dar provimento parcial, recurso, para que seja aplicada uma única multa por intempestividade do conhecimento eletrônico agregado, posso até tirar isso, restrita a este processo de número tal. Eu vou tirar por intempestividade. Não, mas não restringe. Não restringe também, Paulo. É uma multa por coisa. Ponto. Não, restrita a este processo. Não vai aplicar uma em cada um deles lá. A multa é neste processo. Achei um aqui, da turma do Rodrigo Mineiro. Eles colocaram assim: acordam em dar parcial provimento ao recurso para limitar as multas à quantidade de conhecimentos genéricos desconsolidados. Aí ela vai aplicar, ali seria para aplicar uma multa em cada processo do lote. Então, eles deram parcial provimento. Então, mas aí tá se aplicando a multa para cada processo do lote. Paradigma e dos lotes. Eu acho que esse encaminhamento ficou bom. Acho que aqui a gente restringiu. Mas como a Mara leu, ele falou ao conhecimento genérico, dessa genérico. O genérico é único. Ele mencionou dá parcial provimento para limitar as multas à quantidade de conhecimentos genéricos desconsolidados. Genérico. Esse deu parcial provimento. Ô, Paulo. Sim. Agora eu entendi. Então dá para pôr a tua redação, vírgula, limitada a um único conhecimento genérico. Boa. Depois do número do processo, aí você põe limitada ao único conhecimento genérico. Mas aí eu já coloquei, que seja aplicada uma única multa. Restrita... Uma única multa. Conhecimento genérico. Ou seja, limitada ao único conhecimento genérico, restrita ao processo número tal. Aqui parece que a gente não precisa dessa informação porque a autuação trata de um único conhecimento genérico já. Basta... eu não preciso dizer, fazer referência. Também acho. Gente, quanto mais esclarecer, melhor, porque na liquidação lá, a coisa complica. O problema que eu estou vendo aqui é que a gente teria que escolher um desses processos para ele continuar, para o crédito continuar num processo, porque só num desses processos o crédito pode subsistir, nos outros ele vai ser derrubado. Então, esse é o problema. Olha o entendimento. Mantém-se no paradigma, porém, no lote repetitivo, não. Isso.
Rapaz, isso aqui vai ter embargo, seja da PGFN, seja da unidade. Por isso o provimento parcial, tá certo. Ô, Mara, reproduz aí o deles. Põe o deles é dar provimento parcial. Copia e põe aí. Tá, tô colocando... Eu tô pensando em colocar o mesmo... Parece, pelo que eu tô lendo aqui, esse foi o paradigma que eu li. Aí, eles pegaram, o que o pessoal dos repetitivos lá fez? Ele adaptou a decisão dos outros, seguiu a sistemática de recurso repetitivo e adaptou, entendeu? Em cada um. Tá. Então, aí, porque o conteúdo da nossa decisão está sendo a mesma dessa turma aí que você mencionou, da turma do Rodrigo. Do Rodrigo, né? É a turma do Rodrigo Mineiro. Então, copia e cola aí para mim, acho que eu vou colocar ela. Se não deu problema no dele, né? Você não vai escolher o processo. Peraí, deixa eu ver aqui. Não pode escolher o processo. Ela vai ter que ser nesse aqui e no outro não. Esse é o problema de fazer um lote de repetitivo com essa matéria. Tá errado, né? É problema, mas depois recai para nós. Aí vem os embargos, é nós que temos que... os embargos saem do lote, o repetitivo se desfaz do lote, aí vem aqueles X processos, vão ser sorteados para alguém relatar. Isso aí já tem lotes nesse sentido aí. Beleza, bora botar esse resultado aí, já era. Os outros processos tratam no mesmo master também, Leonardo? Sim, chegou a confirmar isso? Na própria fiscalização e o contribuinte rolaram, daí eu conferi pelos números dos processos que estão no lote. Eu vou até ler aqui o que foi, se vocês concordarem. Acorda os membros por unanimidade em dar provimento parcial provimento ao recurso voluntário para limitar as multas à quantidade de conhecimentos genéricos desconsolidados nos termos do voto do relator. Eu concordo com essa redação. O relator concordou. Elcio, concorda? Desculpe, eu não ouvi. Tá aí, a Mara colocou no grupo nosso aí qual é o dispositivo. Mas aqui não tem dúvida que é só um genérico? Por que aqui? Eu acho que a primeira sugestão do Leonardo era melhor. Era exatamente isso aqui, só que ele não falava limitar a quantidade de genérico. Porque aqui é um genérico só. Vai confundir, ué. Eu também. Eu também acho. Acho que vai confundir. A primeira sugestão do Leonardo, para mim, estava perfeita. Tem que adaptar isso daí também, porque tá genéricos, né? Então, conforme a proposta do inicial, então, adequando a proposta inicial, seria provimento parcial para que seja aplicada uma única multa delimitada ao conhecimento genérico desconsolidado. Acompanho. Sem mencionar processo. Eu acho que não é delimitada ao conhecimento genérico, porque alguém pode embargar dizendo, não, mas o conhecimento genérico ele foi tempestivo. Tá. Exatamente, ainda tem isso também. Eu não sei se... Eu acho que não vai dar problema se nós colocarmos limitado uma única multa limitada ao conjunto de 7 autos de infração. Porque quando transitar em julgado no administrativo, chegar lá no final, vai deixar só um, o resto vai cancelar. Não vejo razão nenhuma. Não consigo entender onde está o problema aí. Mas, Toledo, você está propondo qual resultado, então?
o parcial provimento ao recurso voluntário para que seja aplicada uma única multa ao conjunto dos 7 autos de infração. 6 multas vão cair. É isso mesmo, é isso mesmo. Foi o que você deu desde o início, foi essa a proposta. Você vai acabar entrando nos outros, né? Mas aí, Pedro, a gente não tem que preocupar com isso, né? Como nós já falamos. Né? Não, se o lote foi feito errado, a gente teve que acabar entrando, então. E uma pergunta, a gente não pode dizer que vai ficar multa nesse auto de infração e nos outros, não? Deixar isso explícito? Também foi uma possibilidade aventada pelo Leonardo. Aí seria e restrita a este processo número tal. Isso. E ao conjunto dos 7 autos de infração e restrita a multa a este processo. Sim. Acho que vai subentender que os 6 outros caem, né? Eu acho que tá bem detalhado, né? Só que é um malabarismo. É um malabarismo, né? Porque a gente está julgando esse. A gente não pode cancelar aqueles se a gente não está julgando aqueles, entendeu? Mas tudo bem. Esse é um caso típico para se apresentar lá no pessoal que está conduzindo essa questão agora de ter reforçado essa questão dos paradigmas. Isso é um caso típico de levar como exemplo. Bom, então a proposta ficou assim. Dar provimento parcial ao recurso voluntário para que seja aplicada uma única multa ao conjunto dos autos de infração e restrita a este processo de número 2012-21. É isso, Leonardo? Acho que dá para ficar assim. Tá. Pedro não, Elcio. Mas esse restrita aí é adjetivo de que palavra? Da multa. Podia ler de novo, por favor, então? Provimento parcial ao recurso voluntário para que seja aplicada uma única multa, vírgula, ao conjunto dos autos de infração e, vírgula novamente, e restrita a este processo número tal, 2012-21. É para mim votar, né? Eu vou votar, então, pelas conclusões, que eu não gostei desse finalzinho aí, restrito, não. Não, mas pelas conclusões, o dispositivo pode? O dispositivo é a conclusão, né? Então, a tua opinião seria que ficasse aplicada uma única multa ao conjunto dos autos e não restringir? Exatamente. Tá. Pode ser, melhor ainda. Pode ser, Leonardo? Pode. Que era o que eu tinha proposto já na primeira, né? Tá bom. Então tira o restrita. Então ficou, novamente, dar provimento parcial ao recurso voluntário para que seja aplicada uma única multa ao conjunto dos autos de infração. Assim, eu vou ter que colocar a pergunta, porque alguém vai colocar em algum momento. Qual auto de infração essa multa vai ficar, vai subsistir? Para eles resolverem. Eles resolvem. Isso aí vai ser na execução, lá na delegacia. Problema da legislação. Agora vai mudar quem vai voltar pela conclusão. Alguém vai nos xingar por isso, mas vamos lá. Bom, vamos lá, tá? Essa a redação final. Leonardo está adotando. Elcio. Pedro. Acompanho. Mara. Acompanho. Arnaldo. Pelas conclusões. Eu acompanho, vamos lá, eu acompanho. Laércio. Deixa embargar, gente. Embargar a gente vê. Márcio. Acompanho. Eu também acompanho. Então, esse foi o 37. Então, acordos do membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para que seja aplicada uma única multa ao conjunto de autos de infração. Decisão que se aplica aos itens 38 a 43.
Na sequência, 44. Também Costa Porto Despachos Aduaneiros. É diferente? Diferente. Então, vamos lá. Só um minuto, presidente, está abrindo aqui. Para vocês, já abriu? Já. Meu aqui está... Para mim, já. Posso iniciar, presidente? Sim. Presente auto de infração foi lavrado no valor de R$10.000 em virtude do descumprimento da obrigação acessória de prestar informação sobre o veículo ou carga transportada ou sobre operações que executarem, por estabelecido pela Secretaria de acordo com o artigo 107, inciso 4, linha E do Decreto 3766, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833. Cientificada a autuação, conforme aviso de recebimento, o interessado interpôs impugnação. Foi julgada improcedente. Recurso voluntário tempestivo, alega recorrente que a fiscalização da alfândega do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro deu início à lavratura de incontáveis autos de infração em face de agentes desconsolidadores de cargas. Despropositado o procedimento, em momento algum foi adotado por qualquer outra unidade da Receita Federal, com jurisdição sobre aeroportos internacionais brasileiros. Que o presente caso e outros similares trata de infração impossível. A infração sancionada decorreria da não prestação de informação sobre operações que executar e descumprimento administrativo do que estabelece a IN 102/94. À época, os agentes desconsolidadores do Rio de Janeiro organizaram-se um grupo com 120 membros para tentar demonstrar à fiscalização que a eles não era disponibilizado acesso ao sistema Mantra para inserção ou alteração de qualquer informação, fosse tempestivamente e fosse besteira. O acesso eletrônico para inserção ou alteração de informações somente é disponibilizado aos transportadores aéreos, ou seja, as companhias aéreas, além da Infraero e da própria Receita, que foi publicada a IN 1479, alterando a IN 102. Foi incluído o parágrafo 2º ao artigo 8º da IN 102, com o seguinte texto, parágrafo 2º. Enquanto não for implementada a função específica para o desconsolidador, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do transportador. Fecha aspas. Decisão recorrida tampouco se pronunciou sobre as diligências requeridas junto à Infraero e ao SERPO, acerca da viabilidade de acesso ao sistema. No caso, se aplica a retroatividade benigna prevista no artigo 106.2 do CTM. Se já não há dúvidas que a multa moratória constitui pena administrativa, súmula 565 do STF, como sanção fiscal punitiva, não há razões jurídicas para se afastar a aplicação da lei nova mais benéfica, nos exatos termos do inciso 2 do 106 do CTM. Com o advento da norma superveniente, IN 1479/2014, ficou evidenciada a impossibilidade operacional de pleno acesso ao Mantra. Que uma diligência ao SERPRO ou à Infraero, à época, teria sido suficiente para equacionar a questão. A 14ª turma da DRJ, Rio de Janeiro, em decisões sobre a mesma matéria, proferidas em sessão posterior ao julgamento do presente, reconheceu o equívoco e julgaram procedentes as impugnações interpostas. É o relatório. Como relatado, se está diante de infração lavrada em virtude do descumprimento da obrigação acessória de prestar informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que executarem no prazo estabelecido pela Receita Federal. As informações foram prestadas intempestivamente, conforme ser a seguir. Eu transcrevo, então, ali que demonstra a intempestividade da informação.
O artigo 37, parágrafo 1º do decreto 37 da lei, inclui o agente de cargas como responsável pela prestação das informações referentes a cargas transportadas sob controle do aduaneiro. Por sua vez, o artigo 107, inciso 4, alinéa, estabelece a multa. Os dispositivos mencionados são incontroversos acerca da responsabilidade, tanto da empresa de transporte como do agente de carga, pela prestação de informações sobre a carga. Veja-se também o que dispõe a IN 102/94, vigente à época dos fatos. Transcrevo ali o artigo 1º, o artigo 2º, 4º, 6º e 8º. Deve ser acrescentado que, através da notícia Siscomex 36 de 2003, o coordenador-geral da Coana regulou a questão do perfil Siscomex do agente desconsolidador da carga. Vejamos. Transcrevo. Nova orientação foi disciplinada através da notícia Siscomex 5 de 2006, que informa ali do MANTA, desconsolidação de carga, as atribuições. Resta concluir que são infundadas as alegações de que as informações do acesso ao MANTA são privativas do transportador. A questão sobre a possibilidade de responsabilização do agente de cargas é pacífica no CARF, consoante o precedente a seguirem produzidos. Aí eu trago mais uma vez o processo de relatoria do conselheiro Marcos Antônio Borges e processo de relatoria do conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves. Invoca a recorrente a aplicação do Instituto da Retroatividade Benigna, em razão de alteração implementada na IN 1479, qual incluiu o parágrafo 2º ao artigo 8º da IN 102/94, seguir emendado. Com razão, a decisão recorrida ao consignar. A IN 1479 derrogou a instrução número IN 102, estabelecendo em seu artigo 8º, parágrafo 2º, que, enquanto não for implementada a função específica do desconsolidador, a responsabilidade pela informação da desconsolidação no MANTA é do transportador. Na mesma IN, fica estabelecido que esta entre em vigor na data de sua publicação, ou seja, 8/7/2014. Ressalte que não há nela previsão de efeito intertemporal para fatos geradores ocorridos antes de sua publicação. O caput do artigo 8º da IN 102, publicado no Diário Oficial 94, portanto, vigente à época dos fatos geradores, 2008, estabelecia que as informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de trânsito do Almeida serão prestadas pelo desconsolidador de carga até 2 horas após o registro de chegada do veículo transportador. Assim, como se depreende da leitura da norma legal vigente, à época do fato gerador, a responsabilidade de inserir no sistema MANTA as informações sobre a desconsolidação de carga procedente do exterior ou de trânsito aduaneiro é do desconsolidador de carga, fecha aspas. A hipótese dos autos não se amolda ao previsto no artigo 106.2 do CTN, pois a novela legislação, IN 1479, não deixou de tratar o ato como infração, nem combinou penalidade menos severa, mas apenas previu que, a partir de sua vigência, que, enquanto não for implementada a função específica para o desconsolidador, a responsabilidade pela informação de desconsolidação no MANTA é do transportador. Sobre a inaplicabilidade para fatos pretéritos da IN 1479, a qual incluiu o parágrafo 2º ao artigo 8º da IN 102, decidiu o Poder Judiciário. Trago precedentes aqui do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, justamente o Tribunal do Rio de Janeiro, que diz ser inaplicável a IN 1479 para fatos anteriores à sua vigência. Trago 2 precedentes. Um do Tribunal da 2ª Região e um da 3ª. Assim, como no caso presente se está diante de fatos ocorridos em 2008, considero que não há como se aplicar retroatividade do parágrafo 2º do artigo 8º, na redação conferida a partir de 2014 pela IN 1479. Voto por negar provimento do recurso voluntário. Esse foi o item 44, né? Isso. Tá. Negou o provimento ao recurso. Elcio? Com o relator. Pedro? Também acompanho. Mara? Acompanho o relator. Arnaldo?
Me desculpem, mas eu estava tentando entender. O auto de infração foi lavrado contra quem? O auto de infração é contra a Costa Porto, que é agente desconsolidador. E o que tem a ver a aplicar retroativamente o parágrafo 2º do artigo 8º? É que ele defende que, em se aplicando o parágrafo 2º, a informação no mantra não seria de responsabilidade do agente desconsolidador. Então a gente está aplicando, então. Não, porque se o auto-infração for lavrado contra o agente desconsolidador... Mas é que a IN é de 2014. E ela só suspendeu a partir dali, né? Ela só suspendeu a partir dali. Eu não estou aplicando a retroatividade. Desculpa, por negar provimento, desculpa. Provimento. Não, ok, com o relator. Eu tinha entendido que estava dando provimento. Não, desculpa. É porque, sabe por quê? É porque aqui atrás eu acho que falou com razão a decisão recorrida. Desculpa, eu que me passei com o relator. Ok. Laércio. Com o relator. Márcio. Acompanho. Eu também acompanho, então, o item 44 da pauta. Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Paradigma, essa decisão aplica-se ao 45 ao 52. Vamos ao 53, outro paradigma. Unimar Agenciamento Marítimo. E aí, estreando a relatoria, o conselheiro Arnaldo Dornelles. Com a palavra, Arnaldo. Ok. Esse é um paradigma, então eu tive que adaptar também para tirar todas as referências que eu tinha copiado o relatório, né? Trata-se de auto-infração lavrado para aplicação da multa prevista na linha E do inciso 4 do artigo 107 do 3766, a falta de prestação de informação no prazo e na forma, né? Segundo a descrição dos fatos que acompanham a auto-infração, foram retificadas de ofício a destempo dados relativos a conhecimento de carga eletrônica, cuja agência de navegação responsável é a hora recorrente. Diz o relatório que o pedido de retificação do conhecimento foi feito pela recorrente após a atracação da embarcação. Esclareceu a fiscalização que as informações relativas ao conhecimento na data do fato deveriam ser prestadas até a atracação do navio no porto de destino, e a partir de 1º de março de 2009, as informações deveriam ser prestadas pelo menos 48 horas antes da atracação, conforme previsto no artigo 50 da IN 800. E mais, que a retificação dos conhecimentos também seria motivo para a aplicação da penalidade a teor do parágrafo 4º do artigo 64 da DE-Corep número 3, como ocorreu no presente caso. Intimada, a hora recorrente apresentou impugnação ao auto-infração tempestiva, alegando em síntese que a ilegitimidade passiva cumpriu com todas as obrigações legais a ela pertinentes. O objeto da suposta infração é a não prestação de informação, mas o que se busca apenar é a simples retificação de dados. Prestou as informações dentro do prazo estabelecido pela IN. O pedido de retificação se deu de forma espontânea, que afasta a penalidade. A retificação de informações não se enquadra no dispositivo legal apontado na auto-infração. Se não existe certeza sobre a capitulação legal do fato ou sobre a responsabilidade do sujeito passivo, não poderá ser aplicada qualquer sanção. O julgamento de primeira instância resultou em uma decisão de improcedência da impugnação e de manutenção do crédito tributário exigido ancorando-se nos seguintes fundamentos: que está inserida nas obrigações da agência marítima, representante do transportador, a prestação de informações à Receita, sob pena de incorrer em infração. B, que de acordo com a IN 800 e com o ADE-Corep número 3, as retificações no conhecimento constituem informações prestadas fora do prazo, consequentemente sujeita à penalidade, que não há dúvida sobre a aplicação da penalidade, e por isso não se aplica o artigo 112 do CTN, que não se aplica a denúncia espontânea após formalizada a entrada do veículo procedente exterior, que na prática coincide com o registro da atracação. Cientificada a decisão da DRJ, a empresa interpôs recurso voluntário, argumentando em síntese que a decisão deve ser reformada em decorrência da patente legitimidade da recorrente,
o agente marítimo não pode ser responsabilizado em decorrência do princípio da legalidade estrita, inexiste previsão legal para atuação por retificações, inexiste tipificação na norma para a conduta da recorrente, não poderia ser punida em razão da denúncia espontânea, não houve qualquer embaraço ou impedimento à fiscalização, agiu de boa-fé e que houve ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. É o relatório. Pode ir ao voto? O recurso é tempestivo, tomo conhecimento. Em relação à ilegitimidade passiva, eu trago os argumentos que provavelmente são argumentos que vocês já conhecem, tá? Eu vou passar nesse primeiro voto, que é o primeiro que eu vou relatar, e depois nos próximos eu dou uma resumida. Primeiramente, suscita a recorrente a sua ilegitimidade passiva, arguindo que não é o transportador, mas sim agenciador de navegação, representante do armador do navio, e por isso não figura na relação, tributária, quer como contribuinte ou responsável, estando amparada pela súmula 192 do antigo TFR, diz que seu mandato de representação decorre da lei e não da vontade do representado, e que fala e age em nome do armador, o que não se confunde com a co-obrigação e nem com uma obrigação solidária. Acrescenta que não tem poder de gestão sobre a embarcação e não possui responsabilidade pelos negócios do armador, que por isso não deve ser responsabilizada por qualquer infração praticada por ele, sob pena de ofensa ao artigo 265 do Código Civil. Argumenta que não obteve qualquer provento ou benefício e que por isso não pode ser responsabilizada com base no inciso 1 do artigo 95 do Decreto-Lei 37 de 1966. Aí transcreve a questão da responsabilidade para a infração, diz que responde pela infração conjunta ou isoladamente quem quer de qualquer forma concorra para a sua prática dela se beneficie. Obsta ainda a sua responsabilização em razão das limitações do princípio da capacidade econômica, capacidade contributiva do sujeito passivo. Pondera que a responsabilidade do agente marítimo só poderia decorrer de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social e estatutos, conforme dispõe o artigo 135 do CTN. Aduz que para haver solidariedade tem que haver responsabilidade, e esta só ocorre se o responsável estiver de alguma forma vinculado ao fato gerador. Traz uma série de precedentes do TRF e do STJ. Apregou que o princípio da legalidade estrita impede a responsabilização do agente marítimo por infração cometida em decorrência de descumprimento do dever imposto por meio de lei ao armador ou proprietário do navio. Cita a súmula 192 do extinto TFR. Defende que o tipo infracional, conforme descrito na linha E do inciso 4 do artigo 107, 3766, se aplica apenas ao transportador internacional, à prestadora de serviço de transporte expresso e ou ao agente de carga, e que isso não se aplica à recorrente. Não obstante, não obstante os esforços feitos pela recorrente demonstrar que os agentes marítimos não podem ser responsabilizados por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportado, não lhe assiste razão nessa matéria. O caput e o parágrafo 2º do artigo 4º da IN 800 expressamente disciplinam a obrigatoriedade de representação do transportador estrangeiro por uma agência marítima nacional. Essa medida tem por objetivo nomear um responsável no Brasil pelos atos cometidos por um estrangeiro, tendo em vista a dificuldade legislativa de obrigá-lo, especialmente quando ele não mais se encontrar no país. O artigo 5º dessa mesma IN 800, por sua vez, diz que as referências feitas ao longo da instrução normativa a transportador abrange a sua representação por agência marítima, ou seja, sempre que a IN 800 fizer referência ao transportador, devemos ler que ela está também fazendo referência à agência marítima que o representa. Dessa forma, quando o artigo 6º da IN 800 estabelece a obrigação do transportador de prestar informações sobre o veículo, sobre a carga nele transportada, está também obrigando a agência marítima que o representa. No caso ora analisado, podemos ver nos documentos juntados ao processo que foi a recorrente, agente marítimo representante da empresa de navegação estrangeira, quem prestou as informações no sistema e quem pediu a retificação dos dados. Esse fato coloca a recorrente, ao contrário do que alega em seu razoado, no núcleo do fato gerador da infração apontada pela fiscalização, qual seja, de retificar as informações fora do prazo estabelecido na IN RFB número 800 de 2007. Além disso, tendo a recorrente sido responsável pela prestação das informações sobre o veículo sobre a carga, por certo terá concorrido para a prática de qualquer infração que disso possa ter advindo, atraindo para si a responsabilidade disciplinada no inciso 1 do artigo 95 do 3766. Reproduz o inciso. Note-se que essa responsabilidade não recai somente sobre aqueles que possam ter se beneficiado do ato infracional, mas também recai sobre aqueles que de qualquer forma possam ter concorrido para a sua prática, que é o caso aqui analisado.
Sobre os precedentes trazidos pela recorrente, é de se observar que alguns deles tratam de responsabilidade da agência marítima por infração sanitária ou infração trabalhista, fatos alheios ao aqui discutido. Em outros precedentes, podemos verificar como suporte a expressa referência à súmula 192, extinto TFR, súmula essa que também foi invocada pela recorrente ser arrazoado. Ocorre que essa súmula já se encontra superada desde a publicação do Decreto-Lei 2472, de 88, que deu nova redação ao artigo 32 e 3766, e com isso trouxe expressamente a responsabilidade pelo pagamento do imposto de importação, por óbvio que nos casos de extravio ou falta de mercadoria, para o transportador, e caso esse seja estrangeiro, solidariamente para seu representante legal. Trago o artigo da responsabilidade tributária em relação ao imposto de importação. Esse é o entendimento que se encontra assentado no RESP 1129-430, de relatoria do ministro Luiz Fux, julgado no STJ no regime de recursos repetitivos. Nessa decisão, o STJ reconheceu a possibilidade de responsabilização da agência marítima após a alteração do artigo 32 do Decreto-Lei 3766 pelo Decreto 2472. Reproduzo parte da emenda. Nesse mesmo sentido, há diversas manifestações desse Conselho, a exemplo do acórdão, cito o acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que em sessão do dia 21 de março de 2019 proferiu o seguinte ementa: o agente marítimo que na condição de representante transportador estrangeiro, em caso de infração cometida, responderá pela multa sancionadora da referida infração. Dessarte, resta claro que a recorrente, na condição de representante do transportador estrangeiro, estava obrigada a prestar as informações sobre o veículo e sobre as cargas nele transportadas, na forma e no prazo estabelecido pela EN 800, respondendo por eventuais infrações recorridas. Por essa razão, rejeita a preliminar de legitimidade passiva. Da denúncia espontânea, requer que seja afastada a penalidade em função da denúncia espontânea. Sobre o Instituto da Denúncia Espontânea, entendo que a condição para sua aplicação, além do movimento livre e voluntário do sujeito passivo, anterior a qualquer procedimento fiscal, no sentido de revelar para a fiscalização a infração cometida, que esse movimento resulte na reparação do dano causado, seja pelo pagamento do tributo, seja pelo cumprimento da obrigação devida. No caso em apreço, que trata de prestação de informação de interesse para o controle aduaneiro, seu cumprimento a destempo, não tem um condão de reparar o dano, uma vez que não há como voltar no tempo para a realização do adequado controle aduaneiro no adequado momento. Cito a súmula do CARF 126, poderíamos afastar só por aplicação dessa súmula direto. Por essa razão, não há como aplicar o estudo da denúncia espontânea. Embaraço ou impedimento à fiscalização. Sobre o tema, recorrente acredita que a intenção do legislador ao disciplinar a multa pela falta de prestação de informação sobre o veículo e sobre a carga nele transportada, na forma e no prazo estabelecido pela Receita, era de punir as situações que geram algum tipo de embaraço para a fiscalização. Nessa seara, afirma que a sua conduta não causou qualquer embaraço ou impedimento à fiscalização, e mais, que a fiscalização não teria apontado a dificuldade causada em razão do suposto atraso da inclusão dos conhecimentos de embarques. De fato, a fiscalização e mesmo a DRJ sequer mencionou que a recorrente tenha embaraçado a fiscalização, e não fez porque a penalidade aplicada não possui qualquer relação com a conduta de embaraçar, dificultar ou impedir a ação fiscal. Penalidade prevista na linha E do inciso 4 do artigo 107 do 3766 tem como fundamento o prejuízo ao controle aduaneiro, que deveria ser exercido em momento certo, causado pela falta das informações sobre o veículo e sobre a carga nele transportada, não possuindo qualquer relação com o embaraço da fiscalização. Por isso, causa estranheza o argumento utilizado pela recorrente. Caso a fiscalização tivesse convicção de que a recorrente tivesse embaraçado, dificultado e impedido a ação da fiscalização, o enquadramento legal para a aplicação da penalidade teria sido a linha C do mesmo inciso do artigo 107, 3766, e não aquele utilizado no auto de infração. Diante disso, rejeito o argumento apresentado pela recorrente para fins de afastamento da multa aplicada. Da boa-fé e da ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eu trago os argumentos da recorrente para depois dizer sobre a referida... Ele pede também uma relevação de penalidade. Sobre a referida relevação de penalidade prevista no 736 do RA, deixo de expressar meu entendimento em razão do fato de que o Instituto não é de competência desse Conselho, mas sim do secretário da Receita por delegação de competência do Ministro do Estado. No tocante aos demais argumentos, caso existisse razão à recorrente de que a pena aplicada fosse uma afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, isso implicaria em dizer que a lei aduaneira, nesse aspecto específico, é inconstitucional, o que, como é se diz, por força da súmula CARF número 2, não cabe a este Conselho. Afasto, então, o argumento. Do cabimento da multa. Recorrente aduz que a legislação aduaneira não prevê que a simples retificação de informação seja ato infrator sujeito à multa previsto na linha E do inciso 4 do artigo 107 do 3766.
ressalta que uma instrução normativa e um ato declaratório não podem criar situação geradora de multa não prevista em lei. Aponta que o ADE-COREP número 3, ao estabelecer critérios de aplicação da penalidade, violou o princípio da reserva legal e configurou clara ofensa ao disposto no artigo 97 do CTN. Acrescenta ainda que os artigos 45 e 48 da IN 800, que serviram de base para fundamentar a aplicação da multa, foram revogados pela IN 1473, de 2014. Nesse ponto tem razão a recorrente. É inconteste que o caso trata de retificação de informação já prestada, e não havendo a configuração de fato típico, não prestação de informação na forma e no prazo estabelecidos, não há que se falar na aplicação da penalidade prevista na linha E do inciso 4 do artigo 107 do 3766. A origem da divergência parece redigir no parágrafo 1º do artigo 45 da IN 800 de 2007, que de forma questionável tratava como prestação de informação fora do prazo para efeitos de aplicação da penalidade, alteração de manifestos de conhecimentos de embarque entre o prazo mínimo para prestação de informação e a atracação da embarcação. Reproduzo o artigo e parágrafo. O qual tal disposição foi expressamente revogada pela EN 1473 em 2014. Como se isso já não fosse mais do que suficiente para, nos termos do inciso 2 do artigo 106 do CTN, afastar a penalidade aplicada, a Receita firmou o entendimento, por meio da solução de consulta número 2 de 2016, que a hipótese prevista na linha E do inciso 4 do artigo 107 não alcança os casos de retificação de informação já prestada. Entendimento com o qual estou plenamente de acordo. Segue a ementa. Conclusão, diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de legitimidade passiva para, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário. É o voto. Aí está o primeiro voto do nosso conselheiro Arnaldo, de forma concisa, conseguiu abordar todas as matérias. Parabéns, Arnaldo. Obrigado, senhor presidente. Elcio? Como é de praxe, né? Os veteranos têm que sacanear com os calouros, né? Então, eu vou destilar meu veneno agora. Estou brincando, me acompanha o relator. Pedro? Belo voto, Arnaldo. Bem-vindo aí, parabéns. Acompanho. Mara? Eu vou fazer igual o Laércio, eu vou pedir vista. Tenho uma dúvida que eu vou pedir vista. Brincadeira. Acompanho o relator. Leonardo? Acompanho na íntegra, presidente. Didático. Laércio? Minha vontade, Mara, era de abrir uma discussão aqui, mas pelo adiantado do horário, parabéns. Vocês são sacana, não? Acompanho. Márcio? Com o relator. Eu também com o relator. Então, por unanimidade de votos, rejeitou-se a preliminar de legitimidade passiva e, no mérito, dar provimento ao recurso. Dar provimento ao recurso voluntário. Esse é o item 53 da pauta, paradigma, e essa decisão aplica-se aos itens 54 a 57. O próximo paradigma, também de relatoria do conselheiro Arnaldo, item 58, Vanguard Logística e Serviço do Brasil. Esse já é um caso que já tem um assunto que mais cedo foi trazido pelo Laércio, que é o caso da prescrição intercorrente. Mas vamos lá. Relatório. Trata-se de auto-infração lavrado para aplicação da multa prevista na linha E do inciso 4 do artigo 107 do 3766 pela não prestação de informações sobre a carga transportada no prazo estabelecido pela Receita. Segundo a descrição dos fatos que acompanham a auto-infração, foram retificados de ofício e a destempo dados relativos a conhecimento de carga eletrônica, cujo agente de carga responsável é a hora recorrente. Diz o relatório que o pedido de retificação foi feito pela recorrente após a atracação da embarcação. Esclareceu a fiscalização que as informações relativas ao conhecimento, na data do fato, deveriam ser prestadas até a atracação do navio no porto de destino, e a partir de 1 de março
de 2009, as informações deveriam ser prestadas pelo menos 48 horas antes da atracação, conforme previsto no artigo 50 da IN 800, com a redação dada pela IN 899, de 2008. E mais, que a retificação do conhecimento também seria motivo para aplicação da penalidade, conforme parágrafo 1º do artigo 45 da IN 800, como ocorreu no presente caso. Intimado, a hora recorrente apresentou impugnação à auto-infração tempestiva, alegando em síntese que não foi respeitado o princípio da legalidade, uma vez que não deixou de prestar informação, mas sim retificou após a atracação da embarcação. A INRFB 800 e o ADE-COREP número 3, quando tratam de mudança de dados, alteração e retificação, estariam extrapolando o disposto no Decreto-Lei 37, de 1966, e a responsabilidade é exclusiva do representante do exportador, que foi quem solicitou a retificação. O julgamento de primeira instância resultou em uma decisão de improcedência da impugnação de manutenção do crédito tributário exigido, ancorando-se nos seguintes fundamentos: que a informação deve ser prestada na forma do prazo estabelecido pela Receita, que a mera retificação das informações após o prazo regulamentar também deixa de atender o prazo estabelecido para ser prestada a informação correta, que o infrator é aquele que deveria ter prestado a informação junto à Receita, e que a IN 800 estabelece o agente de carga como representante do transportador e o obriga a prestar as informações sobre carga e veículo, que a IN 800 não está se sobrepondo à multa por descumprimento de prazo de prestação de informações estipulado pelo Decreto 37, mas sim está regulando o artigo 37 do referido diploma legal, e que as orientações do artigo 64 do ADE-COREP estão de acordo com o que dispõe o artigo 37 do Decreto-Lei 37 e o artigo 45 da IN 800. Cientificada a decisão, a empresa interpôs recurso voluntário, argumentando em síntese que o recurso é tempestivo, que houve prescrição intercorrente, que não deixou de prestar informação, mas sim solicitou a retificação de informação prestada. Não há penalidade para retificação de informação, que é fato diverso da não prestação de informação, que a solução de consulta interna COSIT número 2 de 2016 esclarece que as alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora de prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa. E é o relatório. Posso passar o voto? Hoje eu voto. O recurso é tempestivo e eles tomam conhecimento. Da prescrição intercorrente, eu aplico direto a súmula do CARF, número 11, para afastar o argumento. Por essa razão, rejeito a preliminar de ocorrência de prescrição intercorrente. Em relação ao cabimento da multa, os argumentos são basicamente os mesmos. O caso trata de prestação de informação fora do prazo. Isso está a partir do quinto parágrafo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, quinto parágrafo. Nesse ponto tem razão a recorrente, não havendo a configuração do fato típico, e aí eu reproduzo basicamente o mesmo texto que eu coloquei anteriormente, ou seja, não é caso de prestação de informação fora do prazo, e sim caso de retificação de dados após o prazo que a Receita entendia possível. Então, por esse motivo, eu voto por rejeitar a preliminar de ocorrência de prescrição intercorrente para no mérito dar provimento ao recurso voluntário. Esse é o 58 da pauta. Elcio? Correlator? Pedro? Oi, tá me ouvindo? Sim. Ah, tá, é que eu demorei para clicar aqui no... presidente, eu ainda não mudei minha opinião ainda com relação à aplicação da súmula 11, né? Então, acompanho o relator, sim. Ok. Mara? Com o relator. Leonardo? Como dito pelo conselheiro Pedro, também não alterei meu posicionamento, continuo aplicando a súmula 11 e acompanho o relator. Laércio? Então, só vou fazer um parênteses aqui, presidente, me desculpa novamente ser um pouco repetitivo. Em relação à súmula 11, eu tenho adotado o entendimento que a Lei 9.873, esse artigo 1º, parágrafo 1º, trouxe a prescrição intercorrente de 3 anos, sendo excetuado no artigo 5º, que vem falando sobre os processos e procedimentos de natureza tributária. Aqui é importante frisar, natureza tributária, sendo que nas multas aduaneiras ele manda seguir o rito
do processo administrativo fiscal, não que ao seguir o rito transforme-se em natureza tributária. E, por ser matéria de direito material e não processual, eu compreendo que o prazo aqui estabelecido é o de 3 anos. E, no entanto, não posso negar o conhecimento da súmula 11, que admite que não há prescrição em processo administrativo fiscal. No entanto, por ter até efeito vinculante, eu sou obrigado a seguir e sigo com respeito. E aqui, eu não estou divergindo apenas por divergir, ou por entendimento diverso, até porque os próprios precedentes lá utilizados, em nenhum momento foi invocado em matéria aduaneira. Então, também cabe ressaltar, quando envolve matéria aduaneira, tem aquele efeito camaleônico. Em determinados momentos pode fazer a exigência do tributo, questões tributárias envolvendo, e outras são questões envolvendo o controle. Então, nesse aspecto, envolvendo o controle, não se busca o tributo. Então, eu entendo que é uma prescrição, poderia ser aplicada a prescrição intercorrente, mas, diante da súmula, eu não vejo como ultrapassar tal limite, devendo ser obrigado a segui-la. E vou fazer declaração de voto. Acompanho o relator também. Márcio? Estou acompanhando na íntegra, inclusive em relação a essa questão da prescrição intercorrente, que, a meu ver, as questões aí de processo aduaneiro estão submetidos, sim, ao rito do PAF, e, portanto, em respeito à súmula, estou acompanhando o relator. Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, rejeitou-se a preliminar de ocorrência da prescrição intercorrente, para, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário. Manifestou a intenção de declarar voto o conselheiro Laércio. Então, esse foi o item 58 da Vanguard Logística, e sua decisão aplica-se ao lote de paradigmas 59 a 62. Faltam 2 paradigmas para votarmos, mas vamos fazer um intervalo, aí a gente vota o 63 e depois o 69. É da mesma empresa e ambos são do Laércio. Por favor, então, Ítalo, vamos interromper a gravação